Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Eu sou o pastor Luiz e nós, pela misericórdia de Deus, pastoreamos a igreja chamada Ministério Evangélico da Reconciliação, a qual mantém este programa no ar, e queremos, neste momento, incentivar você a um dia estar conosco, fazermos a visita, ouvir a palavra de Deus. Muito bem, o nosso programa é ao vivo, hoje quinta-feira, 13 de setembro, são exatamente 22 horas mais 17 minutos, e você pode interagir conosco mandando sua pergunta bíblica, sugerindo um tema de estudo via internet, ou na igreja, ou mesmo aqui na TV, e fazer seu pedido de oração, tá bom? Vamos lá então, nossos contatos. Pelo telefone, 3342-7096. 3342-7096. Pelo nosso correio eletrônico, nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net. contato@ministeriodareconciliação.net. Ou ainda você pode curtir, compartilhar, comentar a nossa página na rede social Facebook em nome de Luiz Carlos Aparicio. Eu repito, Facebook, Luiz Carlos Aparicio. Muito bem. O programa de hoje tem como tema anunciando todo o conselho de Deus. É a segunda parte de uma mensagem que foi ministrada já há algum tempo na nossa igreja e que nós trouxemos esta semana passada e esta, para poder compartilhar com você. Certamente uma palavra esclarecedora, porém uma palavra também edificante, uma palavra que nos encoraja a viver as adversidades. A mensagem anunciando todo o conselho de Deus, ela tem um ponto principal, é apontar o erro doutrinário do triunfalismo. O que é o triunfalismo? A igreja é triunfante? É. O crente é vitorioso? É. Porém, não é triunfalismo isso. Ou seja, não vencemos sempre, não ganhamos sempre, não temos saúde sempre, não temos a vida andando de forma agradável sempre. Nós vivemos tribulações, adversidades. Então não temos dúvida que o triunfalismo, que é uma mensagem ligada diretamente à teologia da prosperidade, ele prega apenas uma parte do Evangelho. Por isso, o tema anunciando todo o conselho de Deus. Se você quer saber exatamente todo o conselho de Deus, vale a pena você ficar conosco e assistir a mensagem que nós vamos colocar no ar já para você, tá bem? Nós vamos ao nosso apoio cultural, voltamos em seguida. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá.
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Compromisso com a verdade bíblica. A hora da reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Nosso programa é ao vivo, hoje, quinta-feira, dia 13 de setembro, e você pode participar do nosso programa. São exatamente 22 horas mais 23 minutinhos. Você participa pelo telefone 3342-7096, ainda pelo nosso correio eletrônico. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net, ou você pode ainda curtir, compartilhar, comentar a nossa página no Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício. Se você não está adicionado ainda, você pede adição, procura lá bem no topo, tá bem do meu mural, está lá o tema do programa de hoje, informação sobre o programa de hoje. Você pode curtir lá, pode comentar, pode compartilhar, tá bom? Vamos à agenda da igreja? Eu quero primeiro avisá-los de que as nossas inscrições para o seminário teológico continuam abertas, tá? Continuam abertas. Nós não interrompemos a entrada de pessoas, exceto no período de provas. Como o nosso curso é modular, é por módulo, não há qualquer problema de nós recebermos alunos ao longo do semestre, ao longo do bimestre, quanto mais agora que a nossa prova é semestral. Então nós temos aula segunda-feira e sexta-feira, sempre às 19h45. Tá bem? Você pode estar conosco, assistir uma aula sem qualquer compromisso, e lá você conversa com o professor, que sou eu, conversa com a nossa secretária do seminário, que é a nossa irmã Valéria, tira mais informação, pega sua fichinha, preenche sua ficha de inscrição, de matrícula, tá bom? E passa a estudar a palavra de Deus conosco. Certamente o nosso seminário tem um compromisso em estudar a palavra com profundidade. Nós não gostamos da nata do leite, tá bom? A nata, aquela coisa que só fica por cima, nunca diz nada. Não, nós nos aprofundamos e você vai perceber que há uma preocupação nossa, até exagerada, em aprofundarmos os estudos bíblicos, tá bem? Sempre segunda e sexta. Pastor, posso ir só na segunda ou só na sexta? Sim, eu repito, é modular, você vai eliminando matéria, vai eliminando módulo, sem qualquer tipo de problema, tá bom? Ok. Se você quiser se edificar com a palavra de Deus, uma palavra no jornal, eu quero te sugerir a leitura do jornal A Voz do Litoral, este jornal semanal que fala de notícias da nossa região e também da nossa cidade. Ele tem um espaço onde nós sempre apresentamos um artigo da palavra de Deus, sempre uma mensagem. Está aí, Redemoinhos da Vida, uma das mensagens que eu preguei na igreja recentemente e que está, então, agora também parte dela, ou em resumo, escrita para o jornal, certamente vai edificar a tua vida. Então, procure o jornal A Voz do Litoral. Se você quiser saber um pouco mais sobre nós, sobre a nossa igreja, você pode navegar na internet e pode ir no nosso portal, tá bem? Nosso portal na internet, que é www.ministeriodareconciliação.net. Está aí a fachada do nosso portal, tá bem? Como portal, ele tem muita notícia do mundo da religião, do mundo evangélico, do mundo gospel. Tem mensagens pregadas na igreja, pregadas aqui na TV. Tem palavras escritas pelo pastor, o nosso devocional semanal. Desta semana, inclusive, está aí, Jogo Perigoso. Estamos falando sobre esse tema. Mas muito mais. Você tem palavra do pastor Hélio de Souza, que é um especialista em arqueologia, em escatologia, também em temas ligados à família. Você, no nosso portal, tem estudos bíblicos,
tem oportunidade para aconselhamento, tem a agenda de eventos da nossa igreja. Então, www.ministeriodareconciliação.net. Agora, um assunto bastante importante, bastante interessante, para você que é casado, para você que é noivo, para você que namora com compromisso, tá bom? Nós estamos com o jantar de casais do segundo semestre, já com data acertada, tá bom? Então, o nosso jantar é dia 6 de outubro, ok? Às 19h30 estará ministrando a palavra o pastor Átila da Silva. Ele é reitor do Centro Universitário da Faculdade Teológica Batista de São Vicente. E ele vai ministrar casamento, a arte de ser a pessoa certa. Então como que eu faço para me inscrever, pastor? Como que eu faço para pegar o meu convite? Você vai fazer a sua reserva de convite na nossa igreja, com a secretária, irmã Valéria, tá bom? Que é uma das coordenadoras da equipe de casais, tá bom? Então você vai na nossa igreja, pode ser na segunda, pode ser na quarta, pode ser na sexta, pode ser no domingo, você procura a nossa irmã, ok? E então faz a sua reserva de convite, tá bom? Se o convite já estiver disponível, você já pega. Senão, você já faz a sua reserva, tá bom? Lá no meu Facebook, também tem um espaço para você fazer a sua pré-reserva, tá bom? Procure lá no meu mural, você vai encontrar isso. Então, dia 6 de outubro, 19h30, o nosso jantar de casais desse segundo semestre, tá bom? Vai ser num lugar, numa casa com bastante espaço, bastante interessante, utilizada já pela Igreja Batista aqui de Itapema, tá bom? Pertinho da base aérea. Então, convença aí sua esposa, convença seu esposo e venha junto conosco se deliciar com a palavra de Deus e também se deliciar com um jantar, ok? Para juntar um pouquinho mais vocês, tá bom? Ok. 33427096 é o nosso telefone. O nosso e-mail, contato@ministeriodareconciliação.net, ou ainda você pode interagir conosco na página no Facebook, tá bom? Luiz Carlos Aparicio. Nós vamos agora então para a segunda parte da mensagem que se iniciou na semana passada, que fala sobre anunciando todo o conselho de Deus e que de alguma forma aponta o erro doutrinário do triunfalismo, um segmento ligado à teologia da prosperidade e que apresenta apenas parte do Evangelho. Vamos ouvir então, vamos acompanhar a palavra de Deus. Que a vida com Deus exige cuidado pelo rebanho e também por seus pastores, versículo 28. Ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A vida com Deus exige cuidado com o pastor, cuidado com o rebanho. Sabe, meus amados, nós perderemos toda a visão de Deus se nós, estando dentro da igreja, nós não constituamos em nós esta proteção um ao outro. Sabe, a igreja do Senhor Jesus não pode ser lugar de intriga, de rixa. Sabe, a igreja do Senhor Jesus não pode ser celeiro para o surgimento, sabe, de pessoas que estejam a fim de destruir relacionamentos, amizades, produzir prejuízo para o próprio equilíbrio da sua continuidade. E aqui é essa advertência. Olhai por vós e por todo o rebanho. Ele está falando com os bispos lá, com os pastores,
mas aqui serve para todos. Nós temos que ter cuidado. Essa palavra olhar significa cuidar. Sabe? Trate as coisas com amor. Sabe? Tenha um zelo pelo rebanho do Senhor. É o que fala o texto. A vida com Deus deve ser acompanhada disso. 7º lugar, a vida com Deus é acompanhada de convivência com lobos cruéis, que não perdoa nem o rebanho. Vamos ler o 29. Olha a advertência de Paulo: sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão nem o rebanho. Olha a advertência de Paulo nesse texto, amados. Sabe, para que todos vocês na igreja estejam atentos. Paulo está dizendo: olha, a hora que eu sair daqui. Sabe por que ele fala isso? Porque Paulo, ele não tinha papa na língua, como a gente costuma dizer. Sabe, o apóstolo Paulo, ele não só chamou alguns homens de verdadeira granguena dentro da igreja, sabe, como ele deu nome. Sabe, se você ler Emineu e Fileto, você vai ver que Paulo dava nome aos pregadores que entravam dentro da igreja, cuja intenção era talvez simplesmente ser o pastor no lugar. E para ser o pastor, eles então não poupavam nem o rebanho. São pessoas que são assim, como que eu posso dizer, têm uma ganância, eles têm uma predisposição para querer comandar pessoas, para querer ser líder de pessoas que estão em busca de fama, pessoas que estão em busca de status, acreditando que ser pastor dá status para quem prega teologia da prosperidade. Quem prega a tribulação, fica difícil querer estar do lado de alguém que sabe que a vida dele, do lado dele, só vai ser tribulação, porque foi chamado para a obra de Deus. E Paulo aqui adverte contra lobos. A vida com Deus é acompanhada de convivência com lobos cruéis, que não perdoarão nem pouparão o próprio rebanho. Ou seja, pessoas que, para atingir a minha vida, atingir a vida de líderes da igreja, não pouparão nem a própria igreja. A vida com Deus é assim. Mas pastor, a vida com Deus é acompanhada com convivência com lobos? Sim, não te contaram isso? Não te falaram sobre isso? Isso é uma verdade bíblica. 8. Que a vida de Deus é acompanhada de traição de homens que se levantam entre nós, que falam coisas perversas em nossa ausência. Vamos para o versículo 30. Diz lá: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Olha só. Então Paulo continua falando que na ausência dele se levantarão pessoas perversas. E pessoas que estavam aonde? Dentro da própria congregação. Meu irmão, minha irmã, te falaram sobre esse evangelho? Sabe por quê, irmãos, essa palavra é importante? Porque eu acho que de alguma forma essa palavra nos imune. Essa palavra é importante porque de alguma forma nos adverte sobre aquilo que podemos enfrentar. Você que está chegando aqui na igreja, quem sabe você que está querendo voltar para a igreja, você que está querendo seguir o evangelho, tome cuidado, porque
pessoas queridinhas, amadinhas, são príncipes e princesas incapazes de fazer mal para os outros. Cuidado para você não construir a tua vida com Deus em cima desta fantasia, porque isso não é uma verdade, e amanhã você vai se justificar que não está mais na igreja, que já não está mais no meio do povo de Deus, porque lá dentro da igreja alguém te fez aquilo que nem lá fora nunca fizeram. É porque alguém está te pregando o evangelho parcial. Ninguém te entregou até hoje o conselho completo de Deus. Irmãos, o volume de gente que a gente trata porque se machucou dentro da igreja é de um volume que a gente não dá conta. O que tem de gente decepcionada com pastores e com igrejas, a gente não dá conta de tratar. Mas nós não fomos chamados por pastores e por igreja. Nós não fomos chamados por ninguém que quer tirar a nossa vida. Nós fomos chamados por Jesus Cristo, o que morreu para nos dar a vida. Aquele que diz a palavra que morreu no nosso lugar. Aleluia! É por Ele que fomos chamados, é a Ele que servimos, Ele é a razão do nosso exercício de evangelho e de vida com Deus. Aleluia! 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 Até aquilo em que Cristo nos decepciona é porque os homens nos falaram de maneira errada sobre Ele. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. E é por isso que eu dou glórias ao meu Jesus. Porque na minha fraqueza, na minha fragilidade, sabe, nas minhas dificuldades, o meu Jesus tem me suportado. Tem suportado a você, igreja. Tem suportado a você, meu irmão, minha irmã. E vai continuar até aquele grande dia, cuidando de você, como a menina dos seus próprios olhos, num cuidado especial, num tratamento especial. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que trata de maneira especial. Aleluia, 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 aleluia. Nono, que a vida com Deus exige vigilância. Verso 31 até o 34. Ele diz lá, portanto, por conta de tudo isso, portanto aí significa concluindo, ele quer dizer, tá? A palavra portanto significa dizer, concluindo, por tudo isso, vigiai. Vigiai. Eu falei para alguém essa semana, é difícil vigiar 24 horas por dia. Sabe, a gente deixa até de viver quando a gente vigia demais. Porque cada vulto que parece, cada vento que bate, parece que você está vendo alguma coisa estranha. Já trabalharam 24 horas por dia? Quem trabalha aqui 24 horas por dia de vigia? Eu não disse 12. O Castro às vezes trabalha 12, às vezes trabalha até 14 à noite. É terrível. Mas 24 horas e no outro dia não tem descanso. Não é fácil. Não é fácil. Portanto, vigiai. Vigiai como? Trazendo a lembrança que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar vocês, com lágrimas até, e a cada um de vós. Agora, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança em todos que são santificados. Então Paulo diz ainda, de que ninguém cobice prata, nem ouro, nem vestes. Por isso vigie quem vem após mim. Ele quer dizer, alguém que vai realmente cobiçar prata de
vocês ouro, de vocês vestes de vocês. Vós mesmos sabeis que essas mãos, diz Paulo, proveram o que lhe era necessário. E os que estão comigo, Paulo diz, olha, o que eu pude fazer para não tirar nada de vocês, eu fiz. Sabe por quê? Porque prego o evangelho não para benefício pessoal. Tome cuidado com os lobos que poderão vir e vão cobiçar aquilo que é teu, a tua vida, aquilo que tu adquiriu, que vai te chamar, como eu vi várias vezes em denominação que já passei. Pastores, quando viam um dízimo maiorzinho de um irmão da igreja, chama, dá cafezinho, vamos conversar, fala um pouco sobre tua vida, e os negócios como estão, está progredindo? Deus pode te dar mais ainda. Quando eu tinha empresa, um safado desse conseguiu dizer para mim, não vou pedir perdão, porque é safado meu, tá? Um desses disse para mim, dá o dízimo de 20%, que Deus vai transformar essa tua empresa em 10%. Talvez por isso que eu fechei, né? Talvez por isso que eu fali, né? Só dava dos 10% mesmo. Talvez não ouvi os 20% dele e fechei, fali, tive que virar pastor. E aí é que não cobiça a prata nem ouro. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho de mim. Vocês é que podem dar melhor testemunho disso. Agora, a vida com Deus é acompanhada com isso. Versículo 35, estou encerrando. Que a vida com Deus exige desapego às coisas terrenas. Verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sabe quem está falando isso? Paulo falando de si mesmo. Ele não está falando para a igreja dar, porque é melhor dar do que receber. Ele está falando dele mesmo. É melhor dar do que receber. Por isso ele fala, eu tenho feito esse exercício. A vida com Deus, irmãos, tem que ser desapegada das coisas terrenas. Sabe? A gente precisa, irmãos, a ter coração mais aberto. Tá? E eu não digo, sabe, aqui nesse particular, Paulo fala, porque o contexto é de prata, de ouro e de roupa. Mas eu quero falar, sabe, irmãos, da palavra. Como às vezes a gente quer ouvir uma palavra de alguém, uma palavra que nos anime, que nos ponha de pé, mas às vezes nós somos incapazes de dar uma palavra de incentivo para alguém, de força para alguém, como eu costumo dizer. Força, irmão. Sabe, a gente se torna avarento até nisso. Até nisso. A gente às vezes fala da irmã ou do irmão. A irmã e o irmão não conseguem me dar nenhum sorriso, hein? Verdadeiro, lógico. E você tem dado esse sorriso? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso para os outros? É melhor dar do que receber, amados. Tá? Tomara que Deus ministre na tua vida boas dádivas, bons dons, para que você possa dividir isso com os outros. 11º, que a vida com Deus é acompanhada, e surgem nesta vida prantos, dores, tristezas, separações e despedidas. Vamos ver o versículo 36. Tendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos. Olha lá, o pranto da despedida. Olha só, irmãos, que
dor que se apoderou daquele povo nesse momento. E lançando seu pescoço de Paulo, beijavam. Lançaram seu pescoço dele e o beijavam. E o que lhes entristecia muito era a palavra que ele lhes dissera, que não veriam mais o seu rosto. Meus irmãos, a vida com Deus reserva também separações e despedidas, e dores, prantos, tristezas provenientes disso. Isso é para que a gente entenda que a vida com Deus, nós andando com Deus, nós não estamos livres de tristeza, de dor, de pranto, de separações. Sabe? Não estamos livres. Por todo este discurso bíblico que vemos, meus amados, precisamos seguir a Deus com abnegação, com altruísmo, com renúncia, com capacidade de superação. E uma palavra que está fora de moda no Evangelho: perseverança em meio às lutas. Irmãos, nós somos a igreja da última hora. Cristo está às portas. Só não enxerga isso quem perdeu visão de Deus. E nós precisamos todos os dias dizer para nós mesmos: Senhor, me dá força. Senhor, que eu não pare. Senhor, que eu não desista. Senhor, que eu não interrompa a minha caminhada. Senhor, eu estou indo como que por um vento, Senhor. Já não tenho mais força, já não tenho mais ânimo. Estão me roubando toda a alegria que eu tinha. Meus amados irmãos, saibam de uma coisa: o tempo final da igreja aqui na terra será acompanhada dessas coisas. Mas quero dizer para você: peça a Deus para você perseverar no meio desta luta, no meio dessa dificuldade, no meio dessas lágrimas, no meio dessas prisões, dessas perseguições, dessas ciladas. Peça para que Deus te dê graça para você perseverar, porque lá do outro lado, lá na glória, tem uma festa esperando aqueles que aqui, no nome de Jesus, padeceram. Lá tem coroa, lá tem muitas maravilhas em que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas tem coisas desse tipo preparadas para aqueles que esperam no Senhor. Espera no Senhor, meu irmão, minha irmã. Peça para que Deus te justifique. Peça para que Deus te guarde. Peça para que Deus não deixe a tua fé esmorecer no meio de toda esta luta. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus, João 16, 33. Que essa palavra console o teu coração. Que essa palavra edifique a tua vida. Que essa palavra, aleluia, dê ânimo, encoraje a tua luta diária. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. E esse mais do que vencedor significa: não vou largar do meu Jesus por nada, por nada, por nada. Nada me separará do seu amor. Aleluia. Preciso de ti? Vamos lá? Aleluia. Vamos ficar de pé. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glorifique o nome do teu Senhor. Muito bem. Você assistiu aí esta bela mensagem falando sobre anunciando todo o conselho de Deus. É
uma mensagem que foi pregada na nossa igreja, e você encontra ela no nosso portal na internet, na íntegra. Você tem o programa da semana passada lá já, mas se você for em mensagens pregadas em nossa igreja, você encontra essa mensagem lá por completo. Semana que vem você terá a segunda parte do programa também na internet, tá bom? www.ministeriodareconciliação.net. Recomende essa mensagem para alguém, tá bom? Através do nosso portal, e também assista os programas nossos em reprises nos canais da TV aqui, na TV de Guarujá, tá bom? Muito bem, vamos então ao nosso apoio cultural. Eu volto já já. No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade, matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas e mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas segunda e sexta, às 19h45, Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa. Este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus na nossa igreja. Literaturas modernas de fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação. Domingo às 18 horas. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, nosso programa ao vivo, nesta quinta, 13 de setembro. Você pode participar ainda, 33427096. Faça seu pedido de oração, manda um alô para nós, 33427096. Ou ainda pelo nosso correio eletrônico, contato@ministeriodareconciliação.net, ou ainda, peça adição, se você não é adicionado ainda, na nossa página na rede social Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício, Luiz com Z, tá bom? Lá você pode curtir, compartilhar, tá bem? Lá temos vídeos, temos mensagens também, e temos um espaço só para o programa, tá bom? Então, acesse lá na internet. Vamos então agora assistir um belo clipe musical. Vamos, nesta hora, ser edificado também por este belo louvor, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor.
pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação. Nós tivemos um probleminha, mas estamos de volta, estamos no ar, tá bom? Você pode ligar ainda, 33427096, mandar seu e-mail para contato@ministériodareconciliação.net ou ainda interagir na nossa página no Facebook. Muito bem. Eu quero mandar um alô aí para a Igreja Brasil para Cristo, de Vila Áurea, agradecer aos amados pelo convite. Nosso pessoal não vai poder estar aí com vocês dessa vez, mas certamente uma outra vez nós estaremos cooperando com vocês. Quero mandar um abraço muito apertado, com muito amor, para o irmão Cássio, para a irmã Ângela, para o presbítero Valdomiro, em especial para o pastor Marcelino, que tem sido uma referência para nós, viu? Obrigado à Igreja Brasil para Cristo pelo sempre companheirismo de vocês. Deus abençoe-os, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço também à Igreja Evangélica da Paz, que estará amanhã, sexta-feira, e também no sábado, realizando o 2º Congresso de Jovens, tá bom? Eu estarei ministrando lá no sábado, 18h30, a primeira palestra, falando sobre liberdade no mundo pós-moderno, tá bem? Falaremos sobre esse tema, falar um pouquinho sobre Revolução Francesa, Iluminismo, vamos falar um pouquinho sobre a liberdade, a fraternidade, os direitos humanos universais, individuais, coletivos. Vamos estar falando sobre isso e sobre como isso mudou, de alguma forma, o espaço de liberdade, tá bom? Então, dias 14 e 15, o Congresso de Jovens lá na Igreja da Paz. Também, a respeito da Igreja Brasil para Cristo, no dia 15 de setembro, o 14º aniversário do Departamento Infantil, o culto é às 19 horas. Leve seu filho lá para ser edificado pela Palavra de Deus, na Brasil para Cristo da Vila Áurea, tá bom? Muito bem. Quero ainda mandar um abraço para o pastor João, da Palavra de Vida Sede, que me encontrou ontem na feira, né, fazendo feirinha. Um abraço para ti, querido. Obrigado pelas tuas palavras de encorajamento para as nossas vidas. Aproveitar também e mandar um abraço ao irmão Ferraz. Estamos orando pelo irmão Sérgio, pela irmã Rose, para o nosso irmão Joãozinho, presbítero Joãozinho, para o irmão Josafá, para a irmã Ana Maria, para a irmã Lia, para o irmão Avelino, que Deus edifique vocês, queridos. Obrigado pelas trupas. Também quero mandar um grande abraço para o irmão Reginaldo, para a irmã Vânia, para a Crislane, para o Rodrigo, para o Reginaldinho, todos vocês. Deus abençoe a vida de todos. Vamos fazer então aqui a leitura das participações no programa de hoje. O irmão Iremar pede oração por sua mamãe Lourdes Maria e pela sua irmã Maria, por saúde, e por todos os pastores. É um bom pedido, orar por pastores. Irmã Maria de Lourdes pede oração por sua saúde e pelos seus filhos. A irmã Graça pede oração por Deus, mostrar a ela o que fazer com as dívidas. E o marido que está viciado em crack, que se chama Fábio. Vamos estar orando pela tua vida, querido. A irmão José do Carmo parabeniza o programa pela mensagem, pede oração por sua família. Obrigado, querido. A irmã Déia Pereira compartilhou um link do pastor. Muito bem. O irmão Tavares deseja a paz do Senhor, o pastor, para a equipe. Pede oração por sua saúde, pela cirurgia da irmã Fernanda. O irmão Tavares pede para explicar o texto de Mateus 8, 15 a 13. Ok? O irmão Reginaldo manda um alô para o pastor e pede oração por ele e por sua família. Graças a Deus. Muito bem, a programação de nossa igreja para a semana é a seguinte. Domingo, 9 da manhã, temos evangelismo. Então você vai para a igreja, toma um cafezinho, recebe a orientação do nosso coordenador, presbítero José do Carmo,
e sai para o campo para evangelizar e convidar para o culto da noite, tá bom? 18 horas na nossa igreja, nós temos escola bíblica dominical, lições da CPAD, venha estudar a palavra de Deus conosco. 19 horas e 30 minutos o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus. Estará conosco o vocalista da banda Semelhança, Everaldo Bugel, que vai fazer o louvor e vai nos trazer também a palavra de Deus. E na quarta-feira, às 20 horas, nós temos oração, harpa cristã e doutrina bíblica, tá bom? Você é o nosso convidado. Estamos sempre de portas abertas para te receber, orar pela tua vida, dar uma palavra e você ser edificado com o culto que apresentamos a Deus e que Ele recebe e que nos retorna através da sua santa palavra que nos encoraja, que nos edifica. Tá bom? Vamos orar então? Vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade tão maravilhosa de exercitar com independência a pregação do teu evangelho. Eu te louvo por isso. Te louvo porque tu tens me guardado de viver em estruturas que roubam a independência e a liberdade de anunciar aquilo que é verdade. Te louvo por isso, Senhor, ainda que tenhamos que enfrentar outros tipos de dificuldade, porém, temos garantido, aleluia, pela tua palavra, Senhor, esse exercício de independência e que isso é muito bom para a nossa alma e para aqueles que ouvem a tua palavra, que não é tendenciosa para o denominacionalismo, não é tendenciosa para o enriquecimento, não é tendenciosa para gerar multidão, não é tendenciosa, meu Senhor, para produzir a fantasia, Pai. Obrigado por isso. Obrigado pela palavra que foi ao ar, obrigado por aqueles que se dedicaram para que ela fosse ao ar e alcançar vidas. Eu agora, na autoridade do nome de Jesus, quero abençoar, Senhor, a vida de cada irmão que está, Senhor, nos assistindo, que está junto conosco nessa oração, e por esses pedidos de oração, por cada nome que aqui foi citado, pelo trabalho também ali do Brasil para Cristo, da irmã Ângela, também pelo trabalho ali da Igreja da Paz, onde estaremos ministrando no próximo sábado, pelo culto e os trabalhos de domingo em todas as igrejas que levam o teu evangelho a sério. Pai querido, pedimos a tua bênção pelas autoridades da nossa cidade, da nossa região, a tua bênção sobre a tua igreja em toda a face da terra. Pedimos a tua bênção especial a cada membro, a cada filho teu que ali está no Ministério da Reconciliação e ajuda a manter esse trabalho no ar e tem se preocupado com a vida do seu pastor. Que a tua bênção esteja sobre a vida de todo o teu povo, Senhor. É a minha oração sincera, agradecido de coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela sua companhia, obrigado por ter ficado conosco, prestigiado o nosso programa e permitir que a gente entrasse na tua casa. Seja tremendamente abençoado por Deus. Até o próximo programa, se Ele assim nos permitir.